E numa vida sem fé? Seria uma vida sem perspectivas, é ou não é? Mais que isso, uma vida com fé tem seu poder comprovado, inclusive no processo de cura de diversas doenças. Então nós vamos nos aprofundar mais com a ajuda desse cardiogeriatra, que desde a década de 70 é integrante do corpo clínico do Instituto do Coração, do HC, e da Faculdade de Medicina da USP, e da Sociedade Paulista e Brasileira de Cardiologia. Ele é escritor de vários best-sellers no Brasil e no exterior e membro da Academia Cristã de Letras. Boa noite, Dr. Roque Marcos Savioli. Elegante, impecável. Tá bom, querido? Obrigado por ter vindo. Obrigado você. Está na sua casa, pode ficar à vontade. Bom, doutor, vamos falar da importância da espiritualidade num tratamento médico. Veja bem, Rony, antes de nós enfocarmos esse assunto, é bom definir o que é espiritualidade, né? Tá. Existe uma certa confusão ainda. O espiritismo. A espiritualidade está acima de todas as religiões. Exato. Na verdade, é a busca do sentido da vida, né? Essa busca existencial que às vezes a gente questiona, né? Chega um momento... tentativa de encontro com a gente mesmo. Eu acho que esse é o maior problema nosso, a maior dificuldade de você se encontrar. E a espiritualidade realmente influi, interfere muito no tratamento médico, tem uma interferência especial, e nós mesmos temos estudos já em andamento dentro do INCOR, do Instituto do Coração, mostrando a relação entre pessoas que têm espiritualidade com índices de depressão, índice de qualidade de vida e fatores de risco para doenças cardiovasculares. É uma coisa interessante, nós temos com 200 pacientes já analisados, e as pessoas que têm espiritualidade, como eu disse, independente de religião, elas têm menos depressão, têm melhor qualidade de vida e controlam melhor os fatores de risco do coração. Que interessante. É muito interessante. Curiosíssimo. E é claro, Rony, isso não é nada excepcional, não é nada inédito no mundo inteiro, porque já existem pesquisas no mundo inteiro a respeito disso. No Brasil, eu tive a graça de ser o primeiro a começar a estudar isso já em anos 2000. Desde 2000 que a gente vem estudando isso e agora que a gente consegue realmente colocar dentro de um cunho científico. É interessante porque a medicina na cura emocional e espiritual dizem que o lado íntimo e pessoal de um paciente acaba sendo remediado também. Quando ele tem... Claro, essa coisa do emocional, eu vou dizer uma coisa, doutor, com toda sinceridade. Para mim, toda e qualquer doença tem um fundo emocional. Sem dúvida, eu concordo com você. Sem dúvida alguma. Para você ter uma ideia, olha, no consultório de cardiologista, que eu tenho a minha formação de cardiologista, de clínico, e agora com essa nova subespecialidade de cardiogeriatria, não é? 70% dos pacientes que chegam no consultório com dor no peito, não é o coração físico que sofre, é o coração emocional e o que eu chamo até o coração espiritual. Você veja só, lamentavelmente, a medicina moderna deixou de ser uma medicina humana. Hoje é uma ciência exata, lamentavelmente. E às vezes, os profissionais tratam as pessoas como se fossem doenças e não doentes. Exatamente. Esse é o grande problema de hoje. Está bem colocado. Eu falei outro dia, estava conversando com um amigo meu médico, ele disse: vocês não dão mais diagnóstico. Quem dá o diagnóstico hoje é a máquina. Isso é muito triste, né? É triste. Porque desumaniza de alguma forma. Total, e quantas desses 70% que chegam no consultório têm exames normais? É verdade. Então, o sujeito vai embora do consultório às vezes, seus exames estão normais, mas continua com a mesma dor. Exatamente. Então você não curou ninguém, né? Claro, claro. Bom, no seu livro, eu tive essa informação. A ciência e a fé caminham juntas. Achei isso lindo. Quais foram as suas experiências médicas para chegar nessa resposta? O seu livro está ali, ó. Esse aí é o meu último livro, Segredos de um Consultório. Que eu conto histórias de pessoas que, do estresse da vida moderna, sabe, dos problemas atuais que existem, né? O estresse levando a infarto, sabe, a síndrome de burnout, por exemplo, que se queima, né? se deteriora por causa de um tratamento. Então isso leva a doença cardiovascular, leva a infarto, leva ao AVC.
Agora, o mais importante no meu livro é que eu mostro que as pessoas que conseguem transcender esses momentos de sofrimento com a fé. Eu acho que é aí que está o grande segredo do tratamento médico. É você conseguir transcender o sofrimento usando a fé. E, na verdade, é como você lida com seus pacientes que estão nessas situações, não? Olha, veja bem, o consultório não é um púlpito religioso que a gente vai fazer. Sim, lógico. Você tem que ter, eu sou absolutamente contrário aos colegas que misturam essa situação de fé e saúde dentro do consultório. Mas depois que você deixa de ser um médico convencional, a partir do momento que você termina a sua consulta, não custa você tentar entrar um pouco mais, sabe, no âmago da questão, conversar com o doente um pouco a mais, abrir um pouquinho mais a fronteira médico-paciente, com isso você facilita o tratamento. Sabe, é uma coisa interessante e intangível. Não dá para você saber, de repente, aquilo modifica e... Como eu conto nesse livro, casos assim que de repente uma menina senta para mim, vem por causa que estava com uma dor no peito, de repente ela começa a chorar e me conta que ela estava numa depressão, dor no peito era por causa disso, o coração não tinha nada. E começa a chorar e me contar que fez um aborto que não tinha contado para ninguém, e aquilo estava sendo um problema para ela. E acontece isso, e ela saiu curada dali, né? Saiu bem. Num paciente em tratamento, existiu alguma coisa, algum caso presente no seu livro que a gente pudesse comentar aqui, em que a pessoa, por exemplo, como eu falei, tentou cometer suicídio ou se automutilar? Como é que essa situação foi resolvida? A fé com a ciência, só a fé ou só a ciência? Olha, eu tive um caso que eu fiquei passei um apuro terrível. Eu estava em casa, e eu conto no livro, uma menina me liga e fala: doutor, eu estou aqui no 10º andar da minha casa, na janela, e eu vou me jogar. E quando o depressivo fala isso, a gente vai mesmo se jogar. Não é aquela história que peru que morre de medo, não é, não. Você tem que ficar atento com isso. E era uma paciente que a minha mulher, que é nutricionista, tratava dessa paciente e do pai dela. E eu depois comecei a tratar dessa menina que estava num quadro depressivo, estava fora de peso, tinha um problema também clínico que eu cuidava. Nessa hora eu falei: bom, e aí? O que eu vou fazer? A mulher, eu passei o telefone para minha mulher, falei: olha, Gisela, liga, fala com a paciente, conversa com ela, vai rezando com ela, porque a gente tem esse lado católico muito forte, né? Vai rezando com ela. Eu liguei pelo telefone fixo, pedi pro pai arrombar a porta do quarto da menina, ele pegou, ela estava se jogando, olha. Meu Deus. Não, foi uma situação extrema que eu não gostaria de passar novamente. Olha, eu acho que esse papo que nós temos com o Dr. Savioli é, na pior das hipóteses, um momento de reflexão, para você entender que a pior luta do homem é a luta contra ele mesmo, e que é o que ele está falando comigo. Você precisa se encontrar. Esse se encontrar é você descobrir de fato que você tem a divindade dentro de você e que isso pode de alguma maneira resolver, porque a divindade pode tudo. Obrigado, querido. Obrigado. Adorei esse papo, viu? Adorei esse papo. Precisa voltar aqui mais vezes, viu? Com prazer, Juan. Dr. Roque Marcos Savioli, que ele, além da geriatria, que hoje tem uma especialidade nova, né? Que é a geriatria, junto à cardiologia, nos fez esse presente. Eu achei muito legal esse papo. Obrigado. Muito obrigado. Volte sempre. Obrigado. Obrigado, meu querido. E elegante, hein? E elegante. Vou roubar essa gravata. Obrigado, querido. Obrigado.